Pronto, Arivan, concluí aí o projeto. Vamos ver aqui como é que ficou o dimensionamento. Começar pelo que você já tem, que é o inversor híbrido aí da Must. Esse inversor que ele é de 24 volts, a entrada dele, 220 volts a saída, 3.000 watts, e ele tem um MPPT de 60 amperes, né, o controlador de carga interno. Então esse controlador de carga dele suporta até 1.600 watts para o sistema em 24 volts, que é a tensão de trabalho dele. E a tensão da MPPT dele, ele trabalha de 30 volts até 80 volts, certo? Então um pouquinho limitado, você não pode trabalhar aí com painéis em série passar dos 80 volts. Eu vou explicar isso mais adiante. E também as baterias que você tem, né? Você tem as 14 baterias, são 14 baterias de 50 Ah cada. Então, para que você faça essa ligação, né, nesse sistema, essas baterias em 24 volts, vou mostrar uma forma aqui que seria a mais adequada. Claro que você trabalha já com baterias aí há bastante tempo, também com certeza você sabe qual é a melhor forma de trabalhar com elas. Não sei como no momento aqui está ligado, mas vamos ver aqui esse formato de ligação, ver se fica melhor do que a que você já tem aí, e aí a gente conversa, né, qual é a melhor forma. Então, para que elas tenham uma melhor condição de trabalho, primeiro aqui vamos fazer dois conjuntos. Como são 7 baterias, mais 7 baterias, vamos ligar aqui essas 7 baterias, todas elas em paralelo, né, onde é positivo com positivo, negativo com negativo. Nesse outro lado aqui, essas outras 7 baterias, vamos fazer da mesma forma, certo? Também ligar todas elas em paralelo. Então aqui, ó, temos dois conjuntos de baterias ligados em paralelo. Né? São 7 vezes 50, 350 ph desse lado, 350 ph desse lado, em 12 volts, certo? Para a gente fazer aqui agora o fechamento para fazer os 24 volts, vamos pegar aqui, ó, fechar dessa primeira bateria aqui, ó, pegar um cabo, fechar o negativo desse conjunto com o positivo desse. Então vai ficar o positivo desse conjunto aqui e o negativo desse outro, onde a gente vai poder usar aí os 24 volts. E como na ligação em série somou a tensão, né, que formou, claro, os 24 volts, porém a corrente vai permanecer os 350 ph. É legal para dar uma reforçada aqui, né, por exemplo aqui, ó, nessa quarta bateria aqui, pegar outro cabo também e reforçar do negativo aqui desse conjunto com, né, o positivo aqui desse outro conjunto, e também aqui nas últimas baterias, da mesma forma, dá outra reforçada também, certo? Então a ligação mista do banco de baterias, série paralelo, em 24 volts com 350 Ah. Né, como vai sobrar nas extremidades aqui, a gente vai utilizar um disjuntor para que a gente faça a ligação aqui com o inversor de tensão. Né, esse disjuntor ele vai ser um disjuntor DC bipolar de 63 amperes, já que a MPPT dele é de 60 amperes, então está com a proteção adequada, até um pouquinho acima, para que ele não desarme aí por sobrecarga, caso necessitar um curto ou, né, você for fazer qualquer atividade, qualquer manutenção no sistema, então esse disjuntor aqui nessa posição ele facilita bastante o seu serviço. É interessante quando você for fazer a ligação do sistema, você deixa ele na posição de desligado, você só feche ele, só ligue ele depois que você completar todas as conexões. Então é o que vamos fazer aqui, vamos pegar aqui o positivo, né, desse lado, desse conjunto das baterias, com o negativo aqui, e esses cabos serão cabos de 25 milímetros, que eles suportam até 89 amperes, certo? Então ele vai trabalhar até com bastante folga aqui. Seguindo com as ligações, aí sim, depois do disjuntor, você vai pegar o positivo, chegar até esse borne aqui, ó, do inversor, onde tem bateria positivo, e esse outro cabo aqui, o negativo, saindo do disjuntor, chegando até o borne negativo aqui no inversor, certo? Os bornes de alimentação aqui das baterias. Aí nesse momento você poderia ligar esse disjuntor, ele reconheceria a tensão de trabalho, você poderia fazer toda a configuração para aguardar agora a ligação dos painéis. Então esse banco de baterias aqui, ele com 350 ph em 24 volts, o quanto aqui é necessário de painéis para carregar ele? Então a gente precisa do pelo menos aí 10%, né, que é o valor mínimo de carga. 10% de corrente desse valor total aqui seria 35 Ah. Então se a gente multiplica esses 35 Ah vezes a tensão de carga do banco de baterias em 24 volts, que é 28,8, então a gente vai encontrar em torno aí de 1000 watts, que seria, né, a quantidade de painéis, a potência de painéis ideal para carregar esse banco de baterias se não tivesse perdas na geração dos painéis.
mas sempre tem, por diversos fatores, tem perdas nos painéis, na geração dos painéis. Então a gente acrescenta 1,3, que é uma constante que representa aí 30% a mais de potência dos painéis, e a gente multiplica, né? 1000 watts ali vezes 1,3 vai dar 1.300 watts. Então, como o controlador de carga, ele trabalha com até 1.600 watts, 1.300 watts, então beleza, né? Dá para carregar as baterias aqui e ainda sobra um pouquinho. Então, qual seria indicado? Quais as placas que seriam indicadas para esse sistema? Seria legal utilizar aqui, ó, 3 painéis solares de 540 watts, né? Daria 1.620 watts. Então, batendo em cima aí do que o controlador de carga desse inversor ele trabalha. E sobraria para, no momento que vai estar carregando as baterias pela manhã ali, sobra aí uma potência de mais ou menos 300 watts para você estar utilizando de equipamentos ao mesmo tempo que carrega, né? Depois que carregar lá por volta de 11 horas, meio-dia, 1 hora da tarde, aí você pode acrescentar bastante carga no sistema e ele vai trabalhar e vai disponibilizar aí toda essa potência vinda dos painéis. Aí aqui tá as especificações desses painéis, né? São painéis que eles têm circuito aberto 49,2 volts e a corrente máxima 13,9 amperes. Então, como eu falei, que a tensão de trabalho aqui desse inversor é de 30 a 80 volts, impossibilita a gente ligar os painéis em série. Então, a ligação desses 3 painéis teriam que ser em paralelo. Como é que é a ligação desses painéis em paralelo? Vamos pegar positivo desse primeiro painel, positivo do segundo painel e positivo do terceiro painel, e vamos juntar todos eles com o conector MC4 aqui de 3 vias. Vamos pegar agora os negativos, negativo do primeiro painel, negativo do segundo painel e negativo do terceiro painel, juntar eles também com o conector MC4 aí de 3 vias. Então, feita a ligação, na ligação aqui em paralelo, a gente vai somar aqui ó, essa corrente máxima dos 13,9 amperes, vai dar em torno aí de 40 amperes, um pouquinho mais, 41 amperes, e vai permanecer a mesma tensão, os 49,2 volts. Então, o disjuntor que a gente vai ter que utilizar aqui será um disjuntor DC bipolar de 50 amperes. Então, aqui a gente já pode fazer a ligação, né, descer aqui o positivo até o disjuntor e descer o negativo também até o disjuntor. Aí, a parte de baixo do disjuntor aqui, a gente vai com o positivo até o borno aqui da entrada dos painéis, ó, PV positivo, e o negativo também até o borno aqui, ó, PV negativo, certo? Esses cabos aqui, eles têm que ser de 10 milímetros, que suportam aí até 55 amperes, certo? Tanto esses daqui, quanto esses. Aí aqui vem a vez da gente ligar agora o DPS, né, que é o dispositivo proteção contra surto, né, contra aí a descarga atmosférica, contra os problemas que podem ser causados pelos raios, né, para que não atinja seus equipamentos, não venha causar nenhum problema. Então esse DPS aqui, um DPS de corrente contínua, DPS DC da marca Clamper, ele é um DPS específico para sistemas de energia solar off-grid, ele tem uma tensão de 150 volts e 40 kA, ideal para esses sistemas de energia solar off-grid. Então a ligação desse DPS aqui, né, ele vai ser abaixo do disjuntor que desce aí dos painéis, a ligação mais eficaz dele. Não sei se você já viu, mas muitas pessoas ligam aqui, ó, derivando da parte de cima, trabalha, funciona, mas não é tão eficaz, certo? A primeira proteção aqui é sempre o disjuntor ou fusíveis, né? Então no caso aqui é disjuntor, então a gente pega aqui o positivo, a parte de baixo do disjuntor vem até o borne da entrada positiva aqui do DPS, pegamos o cabo negativo, vai até a entrada aqui negativa do DPS, esse borne central aqui onde a gente vai conectar o cabo terra, que a gente vai ligar nesse barramento terra aqui, onde vai ser feita todas as conexões de todo o sistema de aterramento. Vamos utilizar aqui um sistema de aterramento básico, certo? Você pode fazer aí esse sistema com 3 hastes a partir de 2 metros, tem haste de 2 metros, 2,20 metros, 2,30 metros, 2,40 metros. Distanciamento mínimo aqui entre elas também, pelo tamanho da haste, se a haste for 2 metros, você deixa no mínimo distanciamento de 2 metros. Se você tiver um terreno maior, mais espaçoso, você pode, né, dar um espaço maior entre essas ligações, que vai ficar melhor ainda, mas o mínimo é isso. Então você vai pegar um cabo aqui, vai vir até esse sistema de aterramento. Esse cabo ele pode ser de 6 milímetros, certo? Já que aqui é 10, mas o de 6 milímetros aqui ele trabalha bem, certo? Está dentro da norma aí, dentro do padrão. E você vai pegar também, fazer um aterramento aqui na estrutura, na parte metálica, né, da estrutura aqui dos painéis.
Vai passar um cabo terra, vai descer com ele, vai vir até esse barramento. Está na mesma conexão aqui do sistema de aterramento. Esse cabo, da mesma forma, 6 milímetros. Certo? Então, feita essa parte aqui de corrente contínua, vamos agora para a parte da ligação de corrente alternada. Já que ele é um inversor híbrido, né, que trabalha pelos painéis, trabalha também pela concessionária e também tem um carregador interno, né? Um inversorzinho aí bem legal, esse que você escolheu para trabalhar no seu sistema. Então vamos utilizar aqui, na parte da concessionária, disjuntor também, certo? Aqui no caso eu estou utilizando disjuntor bipolar de corrente alternada, pode ser também ele unipolar para seccionar a fase, né? Para ficar mais organizado, a gente liga assim, certo? Usa ele bipolar, fica melhor. Certo? Esses DPS aqui também da Clamper, eles são de 275 volts e 45 kA, certo? É a proteção que ele fornece. Então vamos fazer a ligação aqui, certo? Vamos descer aqui, ó, com a fase, ela vai vir nesse segundo borne aqui, ó, dessa entrada aqui, ó, AC input, certo? Que é a entrada da concessionária. Aí vemos aqui com o neutro, ele vai entrar aqui, ó, nesse terceiro borne. Esses cabos aqui você pode utilizar aí nessa rede, cabos de 4 milímetros, que suportam aí até 28 amperes, certo? Aí também aqui, ó, nesse primeiro borne, vai ser conectado o cabo terra. Então vai ter que ter um sistema de aterramento aqui também, independente desse outro aqui de corrente contínua. Não se mistura os sistemas de aterramento de parte de corrente alternada com parte de corrente contínua. A equipotencialização é toda aqui na parte de corrente contínua, e a equipotencialização desse lado na parte de corrente alternada. Não misturamos entre os dois, que tem complicações, trabalhar esse sistema certo junto, não dá certo. Então vamos pegar aqui, conectar um cabo terra, certo? Está feita essa ligação aqui da entrada. Vamos fazer a ligação agora dos DPS. Da mesma forma aqui, ele é ligado abaixo do disjuntor. Então pegamos o neutro aqui e levamos até esse DPS. Aqui esses DPS são individuais. Algumas vezes utilizando só a proteção da fase fica legal, mas por segurança a gente utiliza logo os dois, protege fase e neutro. Então pega aqui também a fase, vem para esse outro. Na parte de baixo dele aqui a gente faz a ligação, faz um jump com o cabo terra de um para o outro. E aqui a gente pega, desce com o cabo terra, vamos utilizar também um barramentozinho para a gente fazer a conexão. E desse barramento ele vai descer aqui com o cabo para o sistema de aterramento, para as hastes. E aqui esses cabos podem ser de 4 milímetros, igual os cabos que você vai utilizar aqui na rede. Certo? Isso a entrada, né? Agora temos a saída, né? A saída AC do inversor para alimentar as cargas. São nesses bornes aqui de baixo. Então vamos utilizar também agora o disjuntor também bipolar de 25 amperes de corrente alternada. Aqui uma tomadazinha representando aqui as cargas que serão alimentadas, né? As tomadas da sua residência. Então vamos pegar aqui, ó, o cabo terra, que tem aqui, vai descer para o pino do meio aqui, né, da tomada. Vamos pegar aqui fase, passar aqui, ó, entrar no disjuntor. Vamos pegar o neutro aqui, nesse outro borne, passar pelo disjuntor também. E saindo do disjuntor aqui, a fase, né, vindo para um desses pinos aqui, é o pino da direita, geralmente, e o neutro vindo aqui também para a tomada, é o pino aqui da esquerda. Esses cabos serão de 4 milímetros também. Certo? Esse aí basicamente é o seu projeto. Então, vou passar uma lista, né, com todas essas informações, né, DPS, qual é o DPS, quais são os disjuntores que você vai utilizar, né, as informações com as características aqui, as bitolas dos cabos que você vai utilizar. Então tudo isso, vou preparar uma lista, eu vou te enviar junto com esse projeto aqui, ele no arquivo em PDF, esse vídeo que eu estou fazendo aqui, vou te enviar, e você vai ter todo esse material aí para você fazer a consulta e montar seu sistema.